Após ser alvo de críticas da população e da base aliada, o governador Eduardo Leite desistiu das medidas anunciadas para o IPVA 2020. O governador Eduardo Leite também assegurou que o contribuinte vai poder pagar o imposto em parcelas, como foi feito em anos anteriores. Leite disse que houve erro de avaliação política na tentativa de alteração das regras de pagamento do IPVA. E diante de reações, verificando a incompreensão sobre a forma como isso estava sendo encaminhado, o governo do Estado está revendo esta posição e permanecerá no ano de 2020, a forma de recolhimento do IPVA na forma anterior. O recuo do governo do Estado foi provocado pela pressão da base aliada e de outros setores da sociedade. Os deputados apresentaram seus argumentos, nós apresentamos os nossos do porquê da decisão e os deputados da base do governo, que têm ajudado a construir as soluções para o Rio Grande do Sul, que têm ajudado quando aprovam as privatizações, quando encaminham soluções estruturais junto conosco na Assembleia Legislativa, foram, evidentemente, ouvidos aqui, e é deles, dos deputados estaduais, da base do governo, o mérito dessa decisão que nos fez compreender, como eu disse, dedo no pulso sentir as reações, e uma forma de sentirmos as reações é a da base que representa o povo gaúcho. Em 2020, a forma de pagamento do imposto segue idêntica à de 2019, mas o tema volta a ser debatido no final do próximo ano. O governo deve propor mudanças na concessão de benefícios fiscais e sobre a questão das alíquotas de ICMS. E para analisar o assunto, nós contamos com a presença do advogado, mestre em Direito Tributário, Mozart Wieschowski. Seja bem-vindo, Mozart. Boa tarde, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, podendo debater os temas tão importantes que envolvem o direito tributário. Bom, vamos começar, o governador, como a gente disse antes, voltou atrás quanto ao calendário de pagamento do IPVA 2020 e com isso o contribuinte vai poder optar por quitar o imposto de forma parcelada, mantendo o mesmo formato aplicado pela Secretaria da Fazenda em 2019. O calendário detalhado, contudo, ainda não foi divulgado. Quais os critérios utilizados hoje para a cobrança do IPVA? Como é que é feito esse cálculo, esse pensamento aí para chegar, se pode antecipar ou não? Como é que o governo pensou isso? Na verdade, assim, o IPVA, ele incide sobre a propriedade de veículo automotor. Então, fica a critério do Estado essa concessão de prazo para pagamento. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal ele tem a súmula vinculante número 50, que diz que a antecipação do prazo para pagamento não tem que respeitar os princípios da anterioridade. Então, assim, foi o que o governador Eduardo Leite fez. Então, ele antecipou porque ele achou que valia a pena, enfim, uma antecipação de receita. Sim. Então, fica a critério do governo. Cada estado calcula da sua forma, decide o calendário da sua forma. Cada estado decide o calendário da sua forma. Não existe uma obrigatoriedade de ser respeitado o parcelamento. Isso realmente fica a critério do estado. Sim. E aí, a justificativa do governador e da Fazenda foi a crise, a situação que o estado vive hoje economicamente, tentando antecipar essa receita. Só que é o confronto entre a realidade do estado e a realidade da população, por exemplo, eles trouxeram um dado em relação ao parcelamento, somente 5% dos contribuintes parcelavam. Sim, mas eu tinha até abril para pagar. Sim. Ontem a gente estava discutindo isso em sala de aula com os meus alunos. Obviamente, tu tinha um número menor de parcelamentos porque tu tinha um prazo maior para pagamento. Sim. Até uma aluna sugeriu, não, acho que todo mundo tinha que deixar de pagar. Eu falei, se todo mundo deixar de pagar, o que vai acontecer? Na Castelo Branco, 1º de janeiro, tu faz uma blitz e ninguém mais entra e sai da cidade no verão, Sim. Porque tu vai pegar todo mundo com documento vencido. É verdade. Já que eu não paguei o IPVA. Sim. E nesse cálculo dos 5%, enfim, mesmo que seja uma margem pequena no universo das pessoas, mas comparado ao período que a gente vive, tu disseste muito bem, as pessoas podem prorrogar, por exemplo, o pagamento até abril. Agora é um momento de festas, Então a gente tem... Vou tirar a Black Friday, que já está ganhando de algumas festas importantes, mas vamos pegar Natal, férias, tudo isso vai impactar no bolso do cidadão. E aí, meio IPVA numa paulada só, fica difícil imaginar. É um momento que a gente tem mais custos, Isso é verdade. A gente, historicamente, o brasileiro tem mais custos, porque tem o Natal, tem o Ano Novo, normalmente as famílias tentam se organizar para fazer uma viagem, para estarem juntas, e nisso daí também teria que pagar o IPVA, porque senão logo depois, acho que teria uns dias, tu já não poderia mais circular com o teu veículo.
Agora, o que não fica muito claro às vezes para as pessoas, para a sociedade em si, é onde o dinheiro cobrado do IPVA, ou nos impostos, nos tributos, mas aqui a gente está falando especificamente do IPVA, onde é que esse dinheiro vai parar? No caso do IPVA, como o governo do estado utiliza esse montante arrecadado? Esse montante, realmente, ele é destinado única e exclusivamente para a conservação de rodovias, entre outras coisas, ou ele vai para o Caixa do Estado e o Caixa administra como bem entende? Ele vai para o Caixa do Estado e o Caixa administra como bem entende, de acordo com as leis financeiras. Por quê? O IPVA é um imposto e todo imposto ele é não vinculado. Eu não posso cobrar um imposto e dar uma destinação específica para a receita arrecadada com aquele imposto. Então, o imposto ele entra nos cofres públicos e ele vai servir para custear de maneira geral os gastos públicos. Inclusive, eu brinco muito em sala de aula que a gente não pode dizer quando a gente ultrapassa aquela pessoa que gosta de dirigir na faixa do meio, pois sabe? É, a gente ultrapassa, a gente baixa o vidro e diz o quê? Tá pagando 2 IPVAs. A partir desse momento a gente perdeu a razão. Sim. A gente falou uma grande besteira jurídica. Sim. Não é porque paga 1, 2 IPVAs que pode utilizar a rodovia. Claro. Não é porque a rodovia está esburacada que eu não vou pagar o IPVA. Não tem essa relação. Essa relação é muito comum também do buraco. Essa aqui, a rodovia está uma porcaria e eu estou pagando o meu IPVA. Não, por mais que o gasto seja público, né, esse custo seja do Estado para conservação, não é diretamente relacionado. Não é e nem pode. Não nem pode. Bom, é sempre bom explicar qual a diferença entre tributos e impostos. Um pouco tu já disseste, né? O que o imposto vai para o caixa, mas tem uma diferença com o tributo? Não, é que o tributo ele é o gênero, né? E dentro do tributo nós temos 5 espécies. Uma das espécies é o imposto. Então nós temos impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Só que é muito comum as pessoas confundirem, achar que é sinônimo imposto e tributo. A gente vê, o problema no Brasil são os impostos, o que dificulta o consumo são os impostos, o que dificulta a importação são os impostos. O que essa pessoa está tentando dizer é que todas essas dificuldades elas são trazidas por tributos, porque em todas as situações o que incide são tributos. Sim. Só que sim, o imposto é a espécie tributária mais conhecida, a que a gente, via de regra, mais recolhe, tanto diretamente como indiretamente. Então, por isso que tem essa confusão. E tanto se fala na tal reforma tributária, né? Bom, e analisando a medida que o Estado pretendia colocar em prática de cobrar de forma integral o IPVA, na avaliação ela contribuiria de fato para o aumento significativo do caixa. A gente está tentando entender nesse cálculo se isso realmente o Estado consegue... Porque a gente tem que equilibrar as questões econômicas, o caixa do Estado e as questões políticas. Né? A gente faz política aqui e, nesse momento, dá para entender que esse dinheiro do IPVA, que entraria de forma integral, ele traria um aumento significativo no caixa do Palácio Piratini ou poderia surtir um efeito contrário? Como a gente até estava concatenando aqui a ideia de todos não pagarem IPVA e trancar Castelo Branco. Assim, eu acredito que, inicialmente... tu teria uma inadimplência muito maior, porque o período para recolhimento é complicado, tanto que a vantagem que as pessoas têm de recolher em dezembro era um benefício, uma diminuição no valor do IPVA, então ainda foi retirada essa vantagem. E para o Estado, o grande benefício é tu antecipar a receita. Sim. Esse é o benefício, é uma receita que tu tem a provisão de entrada, só que tu está antecipando para o início do ano. Sim. É o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A exatamente. situação não está fácil para o Estado, a gente entende. Agora, a questão do desconto também pegou mal. A gente já teve essa discussão até mesmo aqui no município, quando também foi anunciado em um momento que o IPTU também não seria antecipado, não teria desconto. O governo vai manter esses descontos para os contribuintes de alguma forma. Os motoristas podem antecipar ou devem antecipar para receber algum tipo de benefício. É o que a gente está esperando a manifestação dele, né? Pois é. Mas eu acredito que o que foi divulgado é que vão manter igual o ano atual, igual a 2019, PVA de 2019. Então, se mantiverem igual, a gente vai manter o desconto, né? É um desconto pequeno, se a gente for pensar na antecipação. O que dá o desconto é a somatória de todos, né? Nota fiscal gaúcha. Bom motorista. Bom motorista. É difícil esse, né? Bom motorista. Espero que você de casa, né, consiga. Seja um bom motorista, não só pelo desconto, né? Para ter um bom comportamento e educação no trânsito. Mas é um benefício, né? Assim como antecipação e daí tu soma nota 3 fiscal. Descontos, né? Sim. Bom motorista, nota fiscal gaúcha e mais o desconto pela antecipação. Mantendo o ano passado, vai ser da mesma forma. Exatamente. Né? Sempre se fala em uma reforma tributária. Vamos lá na tal reforma.
ampla no Brasil. Agora a gente vai ampliar, vai sair do estado e vai para o Brasil. Sim. Uma mudança nessa estrutura do país deveria atingir os estados também. Como é que a gente pode entender essa reforma? Aqui se discute também outros impostos, taxas, enfim, o ICMS, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Atravessa a fronteira aqui com Santa Catarina, a coisa já muda de figura. Cada estado é independente para propor uma própria reforma? A gente poderia ter uma reforma tributária nacional e uma reforma estadual? Poderia. Na nacional, que está sendo tão discutida, nós temos o IBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, que englobaria o ICMS. Aqui, uma das discussões, inclusive, é que o Estado acabaria perdendo autonomia. Mas o Estado ele tem mais 2 impostos que ele pode instituir. O IPVA, que nós estamos debatendo, e o ITCMD, né? Que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, que continuaria sob a competência do Estado. E daí, sim, cada Estado pode fazer, sim, uma reforma, pode reestudar a tributação com base no permissivo constitucional. Sim. E o Rio Grande do Sul tem carga tributária maior que os outros estados, a gente está vendo, pelo menos com Santa Catarina. Mas comparando com outros estados da federação, a gente realmente tem uma carga muito, ou está com uma carga muito pesada? O Rio Grande do Sul ele não é conhecido por ser um estado que concede tantos benefícios fiscais. Tanto que nós somos o 4º estado que mais arrecada no país. Vem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e depois já vem o Rio Grande do Sul. Então, se a gente até comparar com o nosso estado vizinho, Santa Catarina é um estado que ele é conhecido por conceder muito mais benefícios fiscais, abrir mão da arrecadação direta para buscar uma arrecadação indireta. Então, o estado do Rio Grande do Sul ele tem sim uma boa arrecadação se nós compararmos com outros estados. Bom, então, se pela tua informação, a gente é o quarto na lista de quem mais arrecada. Isso aí. E enfrentamos esse problema na nossa economia, ou seja, temos um problema bem claro de gestão. A gente arrecada bastante, mas está gerindo mal. Por isso que muitas vezes é difícil a gente entender a atual situação do estado do Rio Grande do Sul, porque é um estado que arrecada, né? É um estado arrecadador. Sim. Bom, e aí a gente sente no bolso. Pois é. Vamos lá. Quero agradecer a presença do Mozart, que é mestre em Direito Tributário, sempre nos atende aqui para trazer as informações e esclarecer um pouco esse universo dos impostos, taxas e todos os tributos, enfim, que acabam assombrando a nossa vida. Está chegando o momento de pagar o IPVA, escolha da melhor forma que você puder. Já fiquei feliz que aqui já tem uma pessoa que vai diferenciar tributo e imposto, né? Já estou contente também. Fico muito feliz com a lembrança de sempre, quando tem esses temas que quem é da área, quem trabalha aí na parte acadêmica da aula, gosta muito de estar debatendo. Então, para mim vai ser sempre um prazer estar conversando com vocês. Seja sempre bem-vindo, Mozart. Até o próximo encontro. Até mais.